Segunda Samuel 18. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe, outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós, e ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirva de socorro. Então Davi lhes disse: o que bem parecer aos vossos olhos, isso fareis. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com o servo de Davi. E Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem o fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: pois que o viste, porque o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão, ainda que proferisse mentiras com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama Pilar de Absalão. Então disse Ahimaás, filho de Zadok: deixa-me socorrer, e anunciarei ao rei, deixa-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos.
Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia o levarás, mas hoje não darás as novas, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe a um cuxita: Vai tu e diz ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu a Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: Para que agora correria tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. E Joabe lhe disse: Corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou ao cuxita. E Davi estava sentado entre as duas portas. E a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro. E levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também este traz novas. Disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é o homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: Paz! Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor, que entregou aos homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: Vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Ahimaás: Vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: Vira-te, põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o cuxita e disse: Anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a cuxita: Vai bem com o jovem, com Absalão. E disse o cuxita: Sejam como aqueles jovens inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou, e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou, e andando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho.